Inês, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço a vossa presença, mais um pouco de dia. Depois desta apresentação do professor, acho que não tenho muito mais a acrescentar sobre o área, tirando que, atualmente, já depois de ter passado pela nossa faculdade, ter estado na Universidade Nova de Lisboa, é neste momento, e peço desculpa, tenho que ler a cábula, técnico superior de Educação e Sensibilização Ambiental do Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável da Câmara Municipal de Almada. E quero que vocês apreciem a apresentação do professor para nós e agradeço muito a sua presença. Obrigada. Então, boa tarde a todos agora, especialmente. Agradeço também a vossa presença e agradeço, obviamente, o convite que me foi endereçado. Como o Carlos disse, a minha oportunidade de voltar a esta casa, onde licenciei há meia dúzia de anos. E várias meias dúzias de anos. Mas é a primeira vez que tenho realmente a oportunidade de vir aqui e fazer uma palestra nesta casa que não era esta, na verdade, o edifício era outro. Sou tão velho que quando eu andei cá não existiu o C100, mas só tínhamos até o C5. E aquilo que eu vos vou apresentar hoje, aliás, também quero também agradecer a quem acreditou que isto ia acontecer, apesar de 1 de abril. Foram vocês. Eu próprio estive para não vir, quando recebi o convite depois. Mas pronto, o Carlos convenceu-me, é verdade, cá estou. E aquilo que vos vou apresentar, no fundo, é o resumo do meu trabalho de doutoramento, que na verdade decorreu e terminou há cerca de 5 anos atrás. Eu defendi a tese em 2006. Aquilo que vos vou apresentar hoje é muito do estado de conhecimento à altura, com algumas poucas atualizações que sucederam desde então. Isto porque, como é neste período, eu estou neste momento a trabalhar como técnico superior na Câmara Municipal de Almada e, portanto, o meu trabalho de investigação não tem sido a minha prioridade nos últimos tempos. Não tem avançado assim tanto, tem havido algumas coisas esporádicas. Portanto, aquilo que vos vou apresentar é muito do que se conhecia e aquelas conclusões a que cheguei na altura, em 2006. Portanto, vamos falar de mamíferos marinhos. O que são os mamíferos marinhos? E os mamíferos marinhos, desde sempre, suscitaram muito o fascínio e a admiração do homem. Para já, pela sua fantástica adaptação ao meio marinho. Esta adaptação ao meio marinho, o meio marinho para nós nos é estranho, mesmo hostil, não é? Como criaturas terrestres que somos, esta adaptação é tanto mais surpreendente quando pensamos que estas criaturas têm origens ancestrais terrestres. Portanto, é uma adaptação secundária a este meio marinho. Para caracterizar, vocês saberem exatamente do que é que estamos a falar quando referimos a mamíferos marinhos, mamíferos marinhos são todos os membros da classe Mammalia que se adaptaram secundariamente ao modo de vida aquático. No entanto, são todos, incluindo, por exemplo, alguns que são de ordens que são manifestamente terrestres. Temos, por exemplo, o caso das lontras, que também são consideradas por vezes mamíferos marinhos, pelo menos a lontra marinha, que vive em meio marinho, a maior parte das outras vivem em meios de água doce, mas essa é a designação mais abrangente. Normalmente, utiliza-se esta designação mais para os grupos que são quase todos eles, quase todos os seus membros são verdadeiramente marinhos. E embora, na verdade, a maior parte sejam habitantes de meios marinhos, também há formas, quer entre as atuais, quer entre as fósseis, que vivem ou viveram em ambientes salobros ou mesmo dulce-aquícolas. Pertencem a vários grupos que não são aparentados entre si e que, portanto, evoluíram de forma independente para se adaptarem ao meio aquático. No caso, interessam-nos somente os 3 grupos que estão representados no neogênio natural. São eles os cetáceos, os sirénios e os pinídeos. Os cetáceos incluem baleias, golfinhos, botos. São um grupo monofilético ao qual é reconhecido, por consenso, a categoria taxonómica de ordem. Derivam de ungulados arcaicos, do grupo dos mesoniquídeos, que tiveram origem no Eocel cénico inferior, por volta dos 54 milhões de anos. Os parentes atuais mais próximos são considerados como sendo alguns arqueodáctilos, nomeadamente os hipopótami. Só as formas mais arcaicas é que ainda eram anfíbias, quadrúpedes, conseguindo inclusivamente locomover-se em terra. Isto ainda não é Eocénio. Atualmente são exclusivamente aquáticos e têm uma grande diversidade ecológica, ocupando uma grande variedade de habitats. Mar aberto, plataformas, alguns que vivem em água doce, zonas de transição, etc. Tendo ali o exemplo, por exemplo, do golfinho do Amazonas, que vive exclusivamente nos rios.
A ordem subdivide-se em 3 subordens, sendo os arqueocéticos exclusivamente eocénicos, arcaicos, não existem no registro português, não existem depósitos do eocénico marinhos em Portugal, e o que temos representado no nosso neogénico marinho são os odontocéticos e os misticéticos, que surgiram mais tarde. Os misticéticos são as vulgarmente designadas baleias bárbaras. Não possuem dentes, mas nem sequer a capacidade de ecolocação, mas possuem lâminas córneas que estão suspensas do palato que usam como aparelho filtrador na alimentação. Já terão visto certamente imagens na televisão em que as baleias, nomeadamente os jubates, têm técnicas de alimentação muito curiosas que formam círculos de bolhas, verdadeiras redes vivas de água, para concentrar cardumes de peixe no interior e depois emergem, engolindo toda aquela água e os enormes cardumes de peixe. A mesma coisa fazem também com o krill, os crustáceos mais pequenos, para retê-los entre as tais lâminas córneas do palato, que são as designadas por barbas. Lembram vagamente barbas se forem vistas fora da barriga do leite. Os misticetes derivam de ancestrais arqueocetos, do grupo dos basilossaurídeos, tendo surgido na transição do Eocénico para o Oligocénico. Quanto aos odontocétes, são conhecidos como sendo os cetáceos com dentes e incluem, por exemplo, golfinhos, cachalotes, as belugas, os botos e muitos outros. A maria realmente tem dentes, mas, no entanto, não é esta a característica que mais os distingue. Na verdade, o que é único dos odontocétes é a capacidade de ecolocação. É o conhecido sonar, em que eles conseguem emitir ondas sonoras que são refletidas dos objetos
Em consideração, um jovem autor tomou entre mãos o estudo dos tais mamíferos marinhos que não estavam estudados e, portanto, esta é a minha década, por assim dizer. Foi a década em que desenvolvi a maior parte do trabalho e que acabou por culminar em 2006 com a apresentação da tese de doutoramento, da qual estou agora aqui a apresentar os resultados resumidos. Portanto, há um antes e um depois. No início, foi necessário traçar uma metodologia. E isto porque se reconheceu logo à partida que havia muito trabalho por fazer. Lá está, não haviam estudos prévios, não havia caracterizações prévias, havia umas coisas muito gerais. E foi preciso ir um pouco mais fundo para perceber qual era verdadeiramente o universo que estava perante mim, para perceber até onde é que eu poderia ir e o que é que havia a fazer. Portanto, comecei por fazer a compilação de referências bibliográficas. Eram mais do que esta. O que permitiu obter uma lista de ocorrências referidas na bibliografia. Apenas aquelas que estavam reconhecidas na bibliografia. Em simultâneo, foi feita a inventariação de coleções paleontológicas. O que lá estava permitiu descobrir muito mais ocorrências ainda do que aquelas que estavam citadas na bibliografia. E com isto, ter uma lista de material que efetivamente estava disponível para estudo. Porque algumas das referidas na bibliografia depois não existem lá. Foram referidas, às vezes, há 100 anos atrás, não se encontra hoje em dia em museu algum. Pelo contrário, muito material nos museus nunca foi referido na bibliografia. Portanto, foi preciso cruzar a informação, ver quais casavam com quais e obter uma lista mais global. A isto foi ainda acrescentado novas ocorrências no terreno ao longo destes anos. No Penedo. No bloco caído. Esta documentação de novas ocorrências no terreno não era uma prioridade do trabalho, não havia tempo para tal no âmbito de uma bolsa de doutoramento. No entanto, foi sendo feito conforme foram sendo comunicadas novas ocorrências, algumas das quais temos considerado presentes também. Cruzando a informação obtida por estas várias aproximações, obteve-se então a lista global de ocorrências de navios marinhos do Neogénio de Portugal. A partir desta lista global, conseguia-se então caracterizar agora melhor a distribuição geográfica e estratigráfica de navios marinhos do Neogénio português, a um nível mais profundo do que tinha sido conseguido antes. Por outro lado, desta lista foi também possível extrair apenas as ocorrências que eram relevantes, ou seja, aquelas que correspondiam a material que poderia ter interesse taxonómico, crânios, às vezes fragmentos de rosto, por vezes dentes, mas essencialmente crânios mais ou menos completos, porque esses é que teriam algum interesse para proceder ao estudo sistemático com vista à sua classificação. Era preciso também que eles existissem, como é óbvio. Porque às vezes havia crânios referidos na bibliografia e depois não se encontravam nada nenhum. Portanto, não havia nada a fazer quanto a isso. Portanto, estes foram aqueles que estavam disponíveis nos museus, prontos a serem estudados. Conjugando a informação de uma e outra vertente, chegaram-se então a conclusões paleoecológicas e paleogeográficas a nível local e foi também possível estabelecer comparações e correlações com outras regiões a nível global. Deste trabalho, conseguiu-se então começar a traçar alguns retratos dos mamíferos marinhos na Portugal. Reconheceram-se um total de 77 jazidas e 363 ocorrências. No entanto, a distribuição não é homogénea. No que toca à distribuição geográfica, a parte vestibular da bacia de Baixo Tejo tem a fatia de leão. Neste caso, leão marinho. Congrega aproximadamente 83% das jazidas e 93% das ocorrências. Deixa pouco para outras regiões. A região de Alcácer do Sal, o litoral alentejano entre Sines e Melides, a bacia de Alvalade, o Algarve e ainda a ilha de Santa Maria nos Açores, não chegam a somar 17% das jazidas e 7% das ocorrências. Portanto, realmente a parte mais importante é a região vestibular da bacia de Baixo Tejo. Esta região, aliás, esta parte vestibular da bacia de Baixo Tejo, isto explica-se um pouco porque esta região é que tem a sequência neogénica marinha mais importante do território nacional. E, portanto, isso explica, em boa parte, a razão de muitas das ocorrências virem daqui. É também por essa razão uma das mais estudadas e uma daquelas onde foram feitas mais colheitas. Esta região pode-se subdividir em região de Lisboa e Península de Setúbal, com base nas características diferentes das faces sedimentares do Mioceno.
De modo geral, a região de Lisboa tem uma influência mais continental e a região da Península de Setúbal uma influência mais marinha. No que toca à distribuição estratigráfica, também se nota uma grande discrepância, neste caso, entre o Miocénico e o Pliocénico. Cerca de 98% das ocorrências provém do Miocénico, em especial do Miocénico médio e superior das sequências deposicionais conhecidas na bacia do Baixo Tejo. Ou seja, apenas 1,4%, menos de 2% das ocorrências, poderão provir do Pliocénico, de unidades que à altura estavam tentativamente classificadas como sendo do Pliocénico e estavam um pouco em discussão. Portanto, a diferença é bastante acentuada. Mais uma vez, a explicação para tal diferença tem a ver com a maior importância das séries miocénicas e visualmente das faces marinhas das principais áreas, neste caso a bacia do Baixo Tejo e também o Algarve, e pelo contrário a existência de menor proporção de faces favoráveis, leiam-se marinhas, na maior parte dos sedimentos pliocénicos, e o que também leva muitas vezes a menor prospecção. Torna-se existe um pouco um círculo vicioso. Sabe-se que não há muitos sedimentos marinhos, não se vai muito procurar fósseis, porque se calhar é uma perda de tempo, não vale a pena. No entanto, obviamente que quanto mais se procura, mais se encontra. E se fosse fazer a prospecção, certamente iriam-se encontrar alguns restos de mamíferos marinhos também nos sedimentos marinhos pliocénicos, nomeadamente na bacia do Mondego ou até nos Açores. Isto porque na Ilha de Santa Maria os tais sedimentos do complexo de Toril, que são pliocénicos já, mostraram que quando se faz prospecção as coisas aparecem. À altura do estudo estavam apenas desconhecidas 3 ocorrências de mamíferos marinhos no Pliocénico da Ilha de Santa Maria. Entretanto, de lá para cá, graças a expedições que foram feitas 2 em 2 anos, penso, aproximadamente, 2, 3 anos, têm sido feitas regularmente, já foram feitas 3, 4 expedições dessas, e acrescentaram-se 7 ocorrências àquelas que já se conheciam. Portanto, quando se procura, encontra-se. Aqui aproveito, dada a importância da parte vestibular da bacia do Baixo Tejo e concretamente também da zona do município de Almada, aproveito para fazer um pequeno parêntese e puxar a minha brasa à minha sardinha. Almadense, neste caso. Como almadense e técnico da Câmara, aproveito para destacar o grande interesse que tem o substrato geológico do Concelho de Almada, nomeadamente porque possui uma das maiores sequências miocénicas a nível nacional, com a intercalação de estratos marinhos e continentais, e, além disso, uma grande riqueza paleontológica, entre a qual, obviamente, também figuram os mamíferos marinhos. No entanto, apesar de toda esta riqueza, este património natural, o de Almada, à semelhança de muitos outros pelo país fora, não é bem conhecido da população, não faz parte daquilo que as pessoas entendem como um verdadeiro património. E é por isso que a Câmara Municipal de Almada, através da sua Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental, onde eu integro, tem vindo a tentar levar esta informação e levar este conhecimento, este apreço pelo património natural, geológico e paleontológico à população. Isto integrado na sua estratégia de educação para a sustentabilidade. O que é que tem sido feito? Tem sido trabalhado essencialmente com a comunidade educativa, com escolas, mas também com o público mais generalizado. E temos atuado em várias áreas. À partida, logo a divulgação do terreno. Obviamente existem afloramentos, ótimos afloramentos no Concelho, e portanto temos vindo a dinamizar diversos percursos de interpretação, o que permite às pessoas se confrontarem com esta realidade geológica, ainda para mais acompanhados por alguém que percebe do assunto. Por acaso sou eu, Também, obviamente, temos que apostar na divulgação escrita e nos recursos educativos. Tem sido produzida bastante informação em suporte de papel e outros recursos educativos, como seja, por exemplo, a maleta de fósseis de Almada, que tem vindo a ser utilizada essencialmente com escolas e é um recurso que permite ilustrar a grande riqueza paleontológica que existe no concelho de Almada. Obviamente, também utilizamos outros meios, como a divulgação multimédia, e aqui incluem-se as apresentações PowerPoint, filmes que têm vindo a ser produzidos, e como não podia deixar de ser hoje em dia, também a divulgação online, nomeadamente no site temático de ambiente da Câmara Municipal de Almada. Neste site poderão investigar mais tarde. Existe um resumo de informação geológica sobre o concelho, praticamente toda ela integrada no domínio ambiente natural e biodiversidade,
e que foca aspectos como o relevo do concelho, o tipo de substrato, a idade das rochas, o tipo de rochas, os solos, os fósseis também que lá existem, e dando algum destaque também a alguns sítios de especial interesse geológico. Consultem. Voltando aos mamíferos marinhos, fecha-se o parênteses, retomamos com os resultados do estudo sistemático. Portanto, terminado o estudo sistemático, conseguiu-se obter uma lista taxonómica atualizada dos mamíferos que então, à altura, se conheciam no Neogénio de Portugal. Na maioria, conseguiu-se classificar muitos dos restos, pelo menos a nível familiar, embora alguns tenham ficado classificados apenas a nível ordinal ou subordinal. Então, aqui vai dizer espécies, apenas géneros, etc., em alguns casos apenas a nível de ordem ou subordem. Os mais diversificados são os cetáceos, dos quais foram identificados 24 taxa, dos quais 7 são misticetes e 16 odontocetes. Os ciréreos são bastante menos diversos, apenas identificaram 3 taxa, e destes só um é que realmente corresponde, aliás, 2 correspondem às espécies e ou géneros, e o terceiro a cirenes indeterminados. Os pinitos são conhecidos por uma única ocorrência e logo apenas um taxa estará representado. No total, foram reconhecidos 28 taxa de mamíferos marinhos no Neogénio de Portugal, embora o tratamento que foi dado a cada um dos grupos tenha diferido de um para o outro. Por exemplo, no que toca aos cetáceos, e em particular aos misticetes, foram tratados superficialmente, isto comparado com os odontocetes, porque, à altura, muito do material não estava preparado. Estamos a falar de material que tem dimensões consideráveis. Felizmente, a maior parte dos misticetes do Neogénio não atingiu as dimensões dos misticetes atuais, porque ia ser complicado. Estes crânios ainda conseguia virar sozinho. Se fosse o crânio de uma baleia azul atual, eu tinha que pedir ajuda. Não era fácil. Mas, no entanto, muitos destes crânios lá estão, colhidos há muito tempo, depositados em museus, nunca sequer referenciados, nunca preparados. Portanto, quando eu me deparei com esta realidade, tive que optar. Não poderia embarcar na aventura de preparar 10 ou 15 crânios misticetes desta dimensão. Senão, hoje não conseguia estar aqui a apresentar isto. Ainda estava a preparar este crânio. Portanto, adicionalmente, o conhecimento da subordem misticete, na altura, também não estava em evolução, não estava ainda muito assente. Foi uma altura de grandes revoluções e não aconselhava este trabalho para depois não haver resultados suficientes. O que se fez na altura foi rever um pouco o estatuto das formas que já tinham sido escritas na literatura e rever a nomenclatura caso isso justificasse. Os odontocetes, a situação já foi bastante diferente. Aí foram tratados em detalhe praticamente todos os exemplares cranianos, pelo menos, que estavam disponíveis. Os cranianos são aqueles que dão mais resultados, são aqueles que permitem classificar, e também porque a filogenia, na altura, estava bastante mais assente. Havia muito mais trabalho feito sobre os odontocetes do que sobre os misticetes. Mesmo assim, hoje em dia, ainda os misticetes estão um bocadinho atrasados. Isto, estamos a falar do que aconteceu nos últimos 40 anos, em que houve bastantes revoluções. Portanto, entre os odontocetes conseguiu-se identificar, além dos indeterminados, 15 taxa que se distribuem por 5 famílias. E vamos ver então quais são. Entre os misticetes, Balenopterídeos, existe uma referência muito antiga a uma vértebra que foi atribuída a Plesiocetes curti, teria vindo de Lisboa e que está depositada no Natural History Museum de Londres. Não há mais do que isto. Existe esta vértebra. Um autor belga, Van Beneden, passados anos, disse: é de Plesiocetes. E mais nada. Portanto, não foi possível observar a vértebra. De qualquer forma, uma vértebra isolada, no caso dos cetáceos, normalmente não é diagnóstica, não permite classificar. Os mamíferos marinhos, derivado da sua evolução convergente, têm tendência a ter o esqueleto pós-craniano bastante semelhante entre as várias espécies. Portanto, é muito arriscado, se não por vezes mesmo impossível, classificar, mesmo a nível genérico, uma vértebra isolada ou um fragmento de costela ou o que quer que seja. Portanto, aqui foi indicado, interrogado, Balenopterídeo, respeitando Van Beneden, que era uma autoridade, mas na verdade a vértebra não chegou a ser observada e é algo duvidoso que realmente esta família estivesse presente, ainda por mais tendo em atenção a idade do exemplar que vem de mensalmente. Balenopterídeos, em princípio, surgiram mais tarde. Aquilo que realmente se conhece
bastante, em termos dos misticetes, são baleias da família dos Cetotheridae. Isto era um grupo parafilético, não constitui uma família em si. Hoje em dia começa-se a perceber que existem ali várias famílias distintas, mas são os mais abundantes no Mioceno português. Inclusivamente com algumas formas nominais. Estes três da esquerda são os tais crânios da Arisa, que são os tais que foram descritos por Kellogg em 1940. As designações que aqui estão ainda são as mesmas dele, atualizadas apenas em alguns casos de nomenclatura. Há oocetes, que em princípio não é um género válido, os outros não podem ser questionados ainda, e mesmo estes crânios precisam de preparação e precisam de um estudo mais apurado para se conseguir avançar mais. Além também de isocetes, baseado apenas numa mandíbula, já menos fiável, existem então muitos outros restos, os tais restos inéditos. A maior parte deles deverão pertencer, na verdade, a Cetotheridae. Agora precisam de serem preparados e de serem estudados com mais detalhe. Crânios bastante complexos, fragmentos de mandíbulas, de rosto, de ossos do ouvido, tudo isto tem potencial em termos taxonómicos. Para ter uma ideia de qual seria o aspecto dos Cetotheridae, eles teriam uma morfologia talvez intermédia entre uma baleia cinzenta atual e os rorquais, as baleias longilíneas da família Balenopteridae que se conhecem hoje em dia. Na verdade, os Balenopteridae terão derivado de alguns Cetotheridae já com o Miocénico médio e superior. Teriam um aspecto algo semelhante a um ou outro. Obviamente existiam muitas formas e variavam também a morfologia. Já nos odontocetes, aqui conhecemos restos, alguns em melhor estado, e portanto permitiram classificações mais detalhadas. É o caso dos platanistídeos, em que se destaca estes crânios e rostos muito longos, achatados, dorso-ventralmente, e que foram atribuídos a Palmatodelphis inequalis. Esta é uma forma conhecida principalmente da costa leste americana, com algumas referências também em França, menos fiáveis, mas que aqui são reconhecidas em Portugal, sem dúvida, com base nestes crânios. Além desta forma específica, existe também um timpânico isolado e incompleto que não permite reconhecer a espécie, nem sequer o género. Embora seja reconhecível como platanistídeo, é apenas designado como género e espécie indeterminada. Qual era o aspecto dos platanistídeos? Eram golfinhos longirrostos, bastante longirrostos, o tal focinho rosto achatado dorso-ventralmente, e estes fósseis, como Palmatodelphis, eram essencialmente marinhos, o que entra um pouco em confronto com aquilo que se conhece dos platanistídeos atuais, porque ainda existem formas, como é o caso do platanista ou golfinho do gancho, que são exclusivamente fluviais. No entanto, os seus ancestrais, do Miocénico principalmente, eram formas tipicamente marinhas. São encontrados em sedimentos marinhos. Os Eurhinodelphinidae é outra família, esta completamente distinta, de golfinhos, mais uma vez, longirrostos. No entanto, estes extremamente longirrostos, comparados com os platanistídeos, mais ainda. Um crânio da costa da Caparica, classificado como chicocetos cristados, e existem num conjunto de outros restos, nomeadamente vértebras cervicais, vértebras lombares, que poderão eventualmente ser atribuídas a Eurhinodelphinidae, mas lá está, é material que permite menos certeza nestas atribuições. Assemelham-se, mas não há uma garantia que possam pertencer a Eurhinodelphinidae. Existem várias formas desta família, todas tinham em comum o rosto extremamente longo, e que neste caso em particular se caracterizavam pelo facto do maxilar superior ser bastante mais alongado que a mandíbula. E que essa parte do maxilar que era mais alongado que a mandíbula não era provida de dentes. Então eram parcialmente desdentados. E realmente aquilo funcionava como um rosto que se pensa que poderia ser utilizado para procurar alimento nos fundos lodosos. No entanto, os odontocetes mais comuns do Miocénico português são os da família Kentriodontidae. Muitos dos restos que conhecem são fragmentários, rostros, mandíbulas, dentes isolados, ossos de ouvido, que mesmo assim estes permitem classificá-los pelo menos ao nível genérico, ou pelo menos aproximá-los de alguns géneros. Em alguns casos, apenas da subfamília, e isto se tiver uma abordagem conservadora. Podemos arriscar um pouco mais, alguns daqueles poderiam ser comparados com alguns géneros.
mas o problema com os cetáceos fósseis, por vezes, é que foram classificados, há certas formas, que foram classificadas com base num único exemplar. Encontrou-se um exemplar, quem o descreveu teve a coragem de atribuir-lhe um nome. No entanto, esse material de comparação, não é? Esse holótipo, por vezes, é insuficiente. Quando nós hoje em dia encontramos um outro resto que não é muito mais completo do que aquilo, torna-se difícil atribuí-lo, porque o próprio género ou espécie original já não estão muito bem consolidados. Mas, no entanto, conhece-se bastantes formas. Aqui estão 6 delas, os Kentriodontidae, e além destes, conhecem-se então 2 outros crânios, estes bastante completos, que permitiram classificar, inclusivamente, 2 novos géneros e novas espécies. O de cima vem do Penedo, na zona do Meco, e foi designado por Tagiceto Jonetti, em homenagem a Simão Jonetti, o autor que referi ainda há pouco, e foi descrito num artigo em 2005. Este de baixo veio da mesma localidade, também do Penedo, e por isso se designa Penedo Delfim Batistorium, embora ainda esteja a aguardar uma descrição formal. Os Kentriodontidae é uma família de odontocetos extintos, surgiram ainda no Oligocénico, prolongavam-se até quase o final do Miocénico e englobavam uma grande variedade de formas, desde golfinhos bastante pequenos, bastante mais pequenos que esta mesa, até outros que atingiriam provavelmente as dimensões da orca atual. Havia uma grande disparidade, e mesmo de formas também. Foi a partir desta família que terão derivado os delfinídeos atuais, a família que é dominante hoje em dia nos mares, os golfinhos de hoje em dia, e isto terá sucedido já para o final do Miocénico também. Os Physeterídeos incluem os cachalotes. E desta família, no entanto, também já foi reconhecido na ilha de Santa Maria dos Açores um fragmento de rosto, outro diferente, do género Mesoplodon, um género que ainda existe hoje em dia. E nos fundos marinhos ao largo de Portugal foram recolhidos um grande conjunto de crânios, normalmente por redes de arrasto ou artes de palanque, etc., por pescadores, e existe um conjunto apreciável de crânios onde certamente se incluem muitas formas novas. Esta era uma área que merece ser estudada. Tentei também começá-lo, mas não foi possível, e que já saía do âmbito também daqui dos mamíferos marinhos de Neogênio em Portugal, estamos a falar de um contexto completamente diferente, mas estes zífidos, estas baleias de bico, são tipicamente animais de águas abertas, mares profundos. Portanto, é mais frequente encontrar esses restos no fundo do oceano, longe das costas, do que em sedimentos de plataforma, como é o caso dos que nós temos aqui. Além destas famílias que foram reconhecidas, existem depois muitos odontocetos aos quais não foi possível classificar a nível de família. A maior parte respondem a fragmentos do rosto, muito pequenos, dentes isolados, etc., que poderão, muitos deles, pertencer a Kentriodontidae, mas em não havendo certeza, é preferível classificá-los apenas como género de espécies determinadas. Já no Sirenia, existe algum material significativo, bastante interessante, inclusive é um crânio praticamente completo, fragmento de maxilar, dente isolado e um húmero, este material suficiente para reconhecer a presença da espécie Metachitério médio ao longo de boa parte do Miocénico português, e principalmente da bacia do Baixo Tejo. Esta é a espécie que foi denominada Sirenia dominante do Miocénico da Europa, bastante bem conhecida de outras regiões. E a outra única forma à qual se conseguiu, pelo menos, atribuir uma classificação genérica é este dente isolado, que proveio do Algarve, que também se assemelha a Metachitério, por isso foi atribuído ao género, mas que tem uma morfologia comparativamente mais complexa, pelo que não foi designado como Metachitério médio. Parece uma forma intermédia entre outras, mas com base num dente isolado torna-se difícil ter a certeza absoluta. Este deu o aspecto Metachitério em vida. Portanto, eram sirenes, tal como os atuais, típicos de águas pouco profundas, quentes, que se alimentavam das tais faneromênicas marinhas, à semelhança do dugong, parente em termos de família, embora sejam subfamílias diferentes, o dugong atual que vive na região do Indo-Pacífico. Existem, obviamente, muitos outros restos que são reconhecidamente sirenos, mas que não são possíveis de classificar. Na verdade, a maior parte dos restos de sirenes que são vulgarmente encontrados no Miocénico português correspondem a restos deste tipo, vértebras isoladas,
e principalmente fragmentos de costelas, como aqueles que estão ali à direita. Os sirénios têm um esqueleto faquioestótico, que significa que os ossos não só são espessados, como perderam toda a porosidade. Não são porosos. São duros, que nem pedra, ou que nem outras coisas igualmente duras, e são, além disso, também espessados. Principalmente as costelas, parte do crânio e algumas partes das vértebras. O que significa que se tornam bastante resistentes e que são realmente os fósseis mais comuns de encontrar destes animais. Por vezes, apenas pequenos pedaços das costelas. Obviamente, esses não são suficientes para classificar, reconhecem imediatamente como sendo um sirénio, mas não permite classificar a nível de género. É por isso que todos estes foram apenas designados como sirénio determinada, inclusive alguns restos que tinham anteriormente sido descritos na literatura e tinham sido atribuídos, por exemplo, ao género Alitério. É o caso desta vértebra, daquela ali de cima. Na verdade, estas vértebras até poderiam ser de Alitério, porque correspondem em termos de idade, mas não apresentam características típicas do género. Portanto, não podemos atribuir a esse género. Dos piníceos conhece uma única ocorrência, também do Penedo, que não chegou a ser estudada ao longo deste trabalho, não estava disponível, e pelo que apenas refere aqui a presença dos fossídeos indeterminados, como existindo com base naquilo que foi descrito na literatura. Tendo já em posse um estudo sistemático e informação sobre a distribuição geográfica e estratigráfica, foi então possível fazer uma síntese detalhada da evolução das faunas de animais marinhos ao longo do Mioceno. Isto tendo em conta as variações que se verificaram quer na diversidade taxonómica, quer na repartição geográfica e estratigráfica dos vários grupos. Com base em diferentes abundâncias de um ou outro grupo, nas variações da distribuição de uma região para outra, e também na qualidade da preservação dos restos, foi possível distinguir 4 grandes intervalos evolutivos entre as faunas de mamíferos marinhos de Portugal. Um primeiro, exclusivamente miocénico inferior, entre os 23 e os 19 milhões de anos. Um segundo, que abrange já parte do miocénico médio. Um terceiro, bastante mais longo, que se prolonga até meados do miocénico superior. E o último, que chega a abranger ainda o pliocénico. Estes intervalos permitiram também correlacionar estas mudanças faunísticas com variações das condições paleoambientais locais. E, na verdade, existe uma correlação mais ou menos estreita entre o facto de existirem estas variações das faunas e os paleoambientes, as variações dos paleoambientes. E foi isso que permitiu distinguir estes intervalos. Vejamos então o que acontece em cada um deles. Do primeiro intervalo, conhecem poucas ocorrências de mamíferos marinhos, de um modo geral. Existem, na verdade, algumas quantas ocorrências de sirénios que não se conseguem determinar, o material não é suficiente, é demasiado incompleto, e estes são conhecidos apenas da região de Lisboa, da bacia do Baixo Tejo. Isto está relacionado com o facto que, na altura, os ambientes que seriam propícios à ocorrência de sirénios tinham também uma repartição bastante restrita. Golfos marinhos muito reduzidos, e embora as águas fossem quentes, o clima seria tropical, subtropical, pouco profundas também, aparentemente não atingiam as condições ótimas para os sirénios, porque eles realmente não são muito comuns. Existem algumas ocorrências, mas não muitas. Os cetáceos, pelo contrário, não são conhecidos ainda neste período. No segundo intervalo, já existem bastante mais ocorrências de mamíferos marinhos do modo geral. E nota-se então uma predominância dos sirénios. Continuam a ser mais comuns na região de Lisboa. Também já existem alguns registros na Península de Setúbal. Enquanto os cetáceos fazem a sua aparição, encontram-se as primeiras ocorrências de cetáceos, poucos ainda e apenas na Península de Setúbal. Esta segregação, que é mais ou menos marcada entre sirénios em Lisboa e cetáceos na Península de Setúbal, deve-se às diferenças de faces entre as duas regiões. Na Península de Setúbal notava-se que existiam ambientes mais marinhos, mais abertos, enquanto na região de Lisboa havia uma maior influência continental com a chegada de rios, estuários, etc., os que proporcionavam a existência das tais águas calmas, pouco profundas, ótimas para os sirénios. Aparentemente, foi realmente nesta altura que as condições atingiram o seu ótimo. Por volta dos 16, 17 milhões de anos terão atingido as temperaturas mais altas na região da bacia do Baixo Tejo, e isso corresponde precisamente ao pico dos sirénios. É nessa altura que nós conhecemos a maior parte dos restos
e os crânios mais completos e os restos melhor preservados. O terceiro intervalo é muito longo e corresponde também àquele em que se conhecem a maior parte das ocorrências de mamíferos marinhos. Muitos devem-se a cetáceos. É realmente aqui que os cetáceos explodem, por assim dizer, tornam-se muito comuns, não só já na bacia de Baixo Tejo, mas também em outras regiões, como por exemplo no Algarve. Já se começam a encontrar em alguns registros também. São muito frequentes, são muito diversificados, é praticamente desde período que se conhecem quase todas as formas de cetáceos. Os sirénios, pelo contrário, tornam-se bastante raros. Tornam-se bastante raros e não chegam sequer ao final deste período. A meio deixam de haver mais registros de sirénios. Portanto, de volta do Serra Valente Superior são os últimos que se conhecem e na Península de Setúbal, a região de Alcácer do Sal. Desaparecem da região de Lisboa. Nesta altura, a região de Lisboa estava sujeita a golfos marinhos mais amplos e a profundidade era maior. Portanto, os meios já não eram adequados à ocorrência dos sirénios. É também nesta altura que se conhece a única ocorrência de pinípede, também no Serra Valente Superior da Península de Setúbal. E lá está esta inversão da predominância de cetáceos ou sirénios nas faunas. Lembrem-se que sirénios primeiro mais comuns, agora cetáceos muito mais comuns, tem a ver com a tal subida do mar, associada à queda da temperatura e ao aumento da profundidade, principalmente na região de Baixo Tejo. O quarto intervalo, existem poucos registros, as ocorrências não são sequer suficientes para tirar grandes ilações, são muito dispersas. No entanto, nota-se que, na verdade, deixam de ser conhecidos na bacia de Baixo Tejo, onde eram realmente abundantes, entretanto, e aqueles que se conhecem vêm da bacia de Alvalade, do litoral alentejano, do Algarve e da ilha de Santa Maria. Isto tem a ver também com o facto de, neste período, os sedimentos marinhos não serem tão abundantes na bacia de Baixo Tejo, pelo contrário, haver sedimentos destas idades de outros locais. O facto de ainda persistirem sirénios aqui e ali, em alguns locais, indica que estas águas quentes e pouco profundas continuavam a ocorrer, nem que fosse esporadicamente, num ou outro destes locais. Os cetáceos, pelo contrário, estão um pouco mais dispersos, existem em mais localizações, pelo que indicam que havia um maior predomínio de ambientes marinhos abertos e temperados que propiciavam essa ocorrência. Além destas correlações com as variações poloambientais locais, podemos também ensaiar alguma correlação da evolução das faunas portuguesas com eventos evolutivos dos mamíferos marinhos a nível global. Neste caso, global diz respeito essencialmente ao Atlântico Norte e Mediterrâneo, e também a eventos oceanográficos. Vamos utilizar os mesmos intervalos, ver o que é que sucede em cada intervalo em Portugal e tentar comparar com aquilo que se conhece de outras regiões. O primeiro intervalo, lá está, tem poucos registros, portanto, são poucas as conclusões que se conseguem tirar. Sirénios são raros, indeterminados, não se conseguem reconhecer formas, e não se conhecem sequer cetáceos, embora se saiba que em termos globais os cetáceos também eram raros nesta altura, não se conhecem assim tantas formas, existem poucas jazidas, mas é uma altura importante, é a altura que dá a transição dos sirénios naquela linhagem muito importante, Alitério para Metaxitério. A existir fósseis em Portugal seria interessantíssimo, como existir em qualquer outro local, porque permitiria documentar esta transição. Os poucos que se conhecem, os restos não são suficientemente completos para permitir qualquer conclusão. Em termos globais, isto corresponde a um período geral de aquecimento global. No segundo intervalo, temos então já bastantes mais restos, bastantes mais ocorrências, nomeadamente os primeiros cetáceos, aqueles que se conseguem reconhecer, pelo menos a nível familiar, indicam que eram arcaicos. Isto corresponde àquilo que se conhece em termos globais, em que havia uma grande diversidade de famílias de odontocete arcaico, e provavelmente será relacionado com o máximo eustático verificado a nível global. Os sirénios, esses são bastante frequentes em Portugal, Metaxitério médio, em particular, é predominante, tal como acontece a nível global, principalmente no Atlântico Norte e especialmente na Europa. É a forma dominante, portanto não surpreende que seja também a forma que nós encontramos na mesma altura em Portugal. Isto poderá, obviamente, também estar relacionado com o máximo térmico verificado a nível global na altura e que em Portugal se verificou, como disse há pouco, por volta dos 16, 17 milhões de anos. Ao entrar no terceiro intervalo, este sendo mais longo, sendo que tem mais ocorrências, é também que contribui com mais dados. Os Focínia, realmente, a foca, único registro, tem algum interesse pelo facto de provir do Serra Valente Superior.
que é uma altura em que os fósseis estão dispersos no Atlântico Norte, mas que são raros. Existem poucos registros. E o facto de existir uma foca aqui poderá contribuir com algum dado. Os sirénios, pelo contrário, raros, indeterminados, estão a desaparecer nesta altura, embora, em termos globais, o Metaxinterium medio continua por dominar, as condições ambientais locais fazem com que ele desapareça aqui, e os cetáceos, pelo contrário, tornam-se muito frequentes e muito diversificados, à semelhança do que se verifica no modo global, com os cetáceos, principalmente da região do Atlântico Norte. Isto, quer o desaparecimento de sirénios, quer o aumento de cetáceos, poderá estar relacionado com o tal arrefecimento global, um episódio uma tendência global de arrefecimento que verificou ao longo deste período. E se analisarmos dentro dos cetáceos, conseguimos ver algo mais, alguma informação mais que nos pode permitir relacionar com outros eventos. Por exemplo, os misticetos são bastante abundantes no período do Serra Valente Tortoniano em Portugal. E, no que aos odontocessos diz respeito, verificam-se, inclusivamente, as últimas ocorrências de algumas famílias em termos globais. Portanto, por exemplo, o Rhinodelphinidea surge em Portugal ainda no Serra Valente superior, enquanto já desapareceu na maior parte das restantes regiões, e que entre os Odontidea são conhecidos ainda no Tortoniano, porventura alguns, se calhar, ainda no Messeniano, o que corresponde praticamente às últimas ocorrências destas famílias em termos globais. Isto parece indicar que, em Portugal, ao contrário daquilo que acontece nas outras regiões, a transição faunística das faunas de odontocetos arcaicas e de misticetos também para as faunas de cariz moderno, que se reconhece nas outras regiões por volta dos 12 milhões de anos, em Portugal poderá ter surgido já mais tarde, porque realmente por volta dos 12 milhões de anos não se verifica isso em Portugal. Poderá ter acontecido um pouco mais tarde. Sim, já vem de longe. É verdade. No entanto, seria esperar então que, se não sucede este intervalo, nós conseguíssemos vê-la a acontecer no intervalo seguinte. Azar. Neste intervalo temos demasiados poucos registros para conseguir verificar esta tal transição e corroborar se realmente ela sucedeu mais tarde ou não. Os estágios são raros e indeterminados, enquanto que a nível global já são completamente dominados por géneros atuais. Já tem um aspecto muito moderno as faunas de cetáceos nesta altura. Portanto, esta pobreza, digamos, em termos de cetáceos fósseis em Portugal, não permite sequer evidenciar eventos oceanográficos globais importantes, como o incremento das calotes glaciares da Antártida ou o fecho da passagem centro-americana, que se verifica já no Mioceno. Os sirénios também são raros, a maior parte deles indeterminados, embora se conheça pelo menos o tal dente de Metaxinterium do Algarve. Isto pode contribuir com alguma informação, uma vez que há algumas teorias que defendem que os sirénios se terão extinguido no Mediterrâneo por alturas da crise de salinidade do Messiniano e que terão recolonizado mais tarde, já no Pliocénico, esse mesmo Mediterrâneo. Realmente conhecem-se fósseis de sirénios a ilha do Tortoniano, na região mediterrânica, bastantes. Depois do Messiniano não, e eles voltam a aparecer, em alguns casos até em abundância, já no Pliocénico, principalmente na região de Itália. Portanto, dizem estas teorias que eles terão sobrevivido fora do Mediterrâneo, nas costas do Atlântico mais próximas, e que terão então depois recolonizado quando voltou a acontecer a abertura. Este é um dente, é verdade, é apenas um dente, mas está no Algarve, numa posição estratégica, e uma altura em que realmente corresponde a esta passagem. Portanto, enquanto no Mediterrâneo eles tinham desaparecido, eles podiam estar aqui a sobreviver e mais tarde recolonizar a partir daí. Além disso, as faunas portuguesas, graças à estratégica localização geográfica de Portugal, aqui na interface Atlântico-Mediterrâneo, permite estabelecer algumas comparações paleobiogeográficas com outras regiões. E para isto tentou-se que no Atlântico Norte e Mediterrâneo tentou-se buscar faunas do Atlântico Norte Ocidental, do Atlântico Norte Oriental e do Paratétis e Tétis, que correspondem à região do Mediterrâneo global. E tentar comparar as faunas portuguesas com aquilo que se conhece nestas regiões, tentando aferir qual a região com a qual existem maiores afinidades. No Mediterrâneo, no Paratétis e Tétis foram escolhidas faunas de Itália, obviamente tiveram sempre que escolher as faunas que são bem representadas, das quais existem mais restos, daquelas que estão bem melhor estudadas e de preferência com trabalhos mais atuais, mas nem sempre foi possível. Do Mediterrâneo escolheram-se as faunas de Itália, que estão bastante
abundante em termos de formas, e as do Paratétido Ocidental, nomeadamente as da Suíça, sul da Alemanha e Áustria, que ficam situadas na depressão perialpina. Estas, no entanto, não são tão bem conhecidas. Estabelecendo as comparações, conclui-se que com a Itália existem poucos destaques em comum, exceto no período do Miocénico superior, em Serra Boreal, Tortoniano, onde existem alguns cetáceos que são comuns às duas faunas. Com o Paratétido Ocidental verificam-se ainda menos semelhanças, até porque as faunas deste Paratétido estavam à altura bastante menos estudadas, os estudos estavam desatualizados. De então para cá, tem havido algumas contribuições, no entanto, ainda estão a decorrer, ainda não existe uma caracterização global da fauna, existe uma série de trabalhos mais ou menos dispersos. De modo geral, pode-se concluir que com estas faunas mediterrâneas existem poucas afinidades, muito por via do isolamento da região e do facto de existirem bastantes formas endémicas da região mediterrânica, que não, obviamente, não são conhecidas em mais local nenhum. Comparando com as faunas do Atlântico Norte, onde também se insere Portugal, foram selecionadas as faunas da Bacia do Loire, no noroeste de França, e as faunas da Antuérpia, na Bélgica, pouco representativas do Mar do Norte. Estas faunas, principalmente cetáceos da Antuérpia, são das mais abundantes no mundo inteiro, as do Neogénio, das mais bem conhecidas porque estudadas desde há muito, mas precisamente porque estudadas desde há muito também estão algo desatualizadas. Existem muitos trabalhos no final do século XIX, princípio do século XX, e só nos últimos 5, 6 anos é que se retomou esse estudo e, portanto, estão ainda em fase de atualização. A comparação com as faunas francesas foi pouco frutífera, essencialmente porque elas também são limitadas, os restos não são muito abundantes e as formas conhecidas são poucas, pouco diversificadas. As faunas belgas, por outro lado, como eu disse, estão a necessitar de visão, existe muito com que comparar, no entanto é preciso que elas sejam, o seu conhecimento seja atualizado para que esta comparação seja efetiva. Portanto, de modo geral, as comparações com estas faunas, que são tão próximas do nosso território, porventura eu revelaria maiores afinidades, na verdade acabam por ser dificultadas por falta de conhecimento das faunas quer da Bélgica, quer de França, que, no entanto, podem vir a ser compensadas no futuro. A última região com a qual se estabeleceram comparações é o Atlântico Norte-Ocidental. Esta inclui algumas das faunas dos meios marinhos mais bem estudadas em todo o mundo. São também diversas, nomeadamente as do Chesapeake Group, na costa leste dos Estados Unidos, com representação ao longo de quase todo o Miocénico e Pliocénico, mas também existem faunas bastante abundantes e bem estudadas na Flórida. Portanto, seria de esperar que aqui as comparações fossem muito mais frutíferas. E, na verdade, assim aconteceu. No entanto, o Chesapeake Group, embora exista uma grande sobreposição em termos de idade entre as faunas portuguesas e as americanas deste grupo, elas diferem em termos gerais, quer na composição, quer nas formas que existem de um lado e do outro, quer na sua distribuição ao longo do tempo. Não ocorre exatamente nos mesmos momentos. Isto parece ter alguma razão de ser, ou parece prender-se com a tendência, talvez, mais termófila do lado português e menos do lado americano. As formas que existem nos Estados Unidos são mais típicas de águas mais frias do que aquelas, e em Portugal as formas mais quentes parecem-se prolongar mais no tempo e ocorrer um pouco mais tarde. Ao compararmos com as faunas da Flórida, encontramos, na verdade, o maior número de características em comum. Quer nas próprias formas, da composição das faunas, existem formas iguais de um lado e do outro, quer na distribuição estratigráfica, quer inclusive no facto de, também ajuda ao facto das séries miocénicas terem uma grande alternância de sedimentos marinhos e continentais à semelhança, principalmente aqui da Bacia do Bastejo, o que implica que existam alguns mamíferos terrestres também à mistura, o que implica que existam mais sirénios também na Flórida, tal como existe aqui, pelo menos no Miocénico inferior da Bacia do Bastejo, e tudo isto contribui para, no geral, uma maior semelhança entre as faunas portuguesas e as da Flórida, e em especial durante o Miocénico médio superior. À lá de conclusão, podemos então concluir que a evolução das faunas de mamíferos marinhos do Neogénio de Portugal está estreitamente relacionada com as alterações paleoambientais locais, bem como com alguns eventos oceanográficos globais. Além disso, a localização estratégica do nosso país
entre os domínios Atlântico e Mediterrâneo, que permite as tais comparações paleobiogeográficas diversas e que revelam, aparentemente, maiores afinidades com a região da flora. É tudo. Obrigado pela vossa atenção e paciência. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu tenho só uma questão. Portanto, eu quando terminei a licenciatura foi em 2004 e já nessa altura falava-se de se calhar deixar a terminologia de mamíferos marinhos para adotar mamíferos aquáticos. Isto porque desde os golfinhos existem muitos em água doce, se bem que estão a desaparecer. Os sirinídeos, estou com dúvidas. Eu pelo menos pensava que era sempre em água doce, mas pronto, isso é erro meu de certeza. Mas por que não a adoção de mamíferos aquáticos em vez de mamíferos marinhos? O termo mamíferos marinhos está já institucionalizado, por assim dizer. E acaba por ter uma designação clássica para estes grupos. Embora, como eu salientei, realmente eles não são todos marinhos. Bem pelo contrário. Há realmente até formas exclusivas de água doce. Portanto, mamíferos aquáticos seria, de um modo geral, mais correto, que era mais abrangente e não se excluía absolutamente nenhuma destas formas. No entanto, mamíferos marinhos está tão enraizado, é já a forma comum, corrente de designar estes mamíferos, que acaba por ser essa que é utilizada mais frequentemente. Mas é um vício de linguagem. Eu tinha mais umas perguntinhas sobre, por exemplo, comparando os resultados obtidos em Portugal com outros países, existem realmente alguma possibilidade de identificarmos algum endemismo, algumas características mais únicas desta região? O que acontece é que temos algumas formas, para já, que são conhecidas apenas aqui no nosso país. Aquelas duas espécies de golfinhos que foram descritas pela primeira vez, portanto, só se conhecem com base nestes exemplares. O que acontece com os mamíferos marinhos, como acontece com muitos outros vertebrados, é que os fósseis não são assim tão abundantes. E quando se encontra uma nova espécie, normalmente ela baseia-se num único exemplar. Portanto, à partida, no início, todos são endémicos. Só que só se conhecem ali. Encontrou-se uma única. Existe um crânio, foi com base neste único crânio que foi descrita aquela nova espécie, e enquanto não se descobrir outro, para todos os efeitos, aquela espécie é endémica daquela região. Portanto, é difícil dizer com garantia, com certeza, se neste momento temos ou não formas endémicas em Portugal. Porque também o que acontece muitas vezes é que, a partir do momento que se descreve uma nova espécie no local, se calhar, quando se vão recomparar formas que já se conheciam anteriormente com aquela nova, principalmente quando se trata de material muito fragmentário, e agora já existe um crânio completo com o qual comparar, vai-se perceber que, se calhar, aqueles fragmentos do rosto isolados, aqueles dentes ou aqueles ossos do ouvido, na verdade, respondem a isto. Enquanto antes não sabia exatamente o que era, porque não havia como comparar. Então, as coisas andam um pouco a par, e o facto de serem endémicas ou não serem endémicas, podem ser endémicas enquanto o conhecimento não indicar que, na verdade, não são. Sendo poucos os restos que existem, é difícil classificá-las imediatamente como endémicas. E tinha só mais uma questão, que era, no final, comparou com várias zonas, Itália, Suíça, a zona de Flórida, um bocadinho mais no norte. Mas, no entanto, por exemplo, os americanos, quando estudam, acho que principalmente deve ser o professor Gingrich, que ele estuda na zona de Paquistão, ou seja, agora nos desertos, ele tem estado a estudar os fósseis dessa zona. Será que é porque o tempo é muito diferente? Aqui estamos a falar de até 24 milhões de anos, lá deve ser ainda mais antigo, é isso? Este estudo incidiu sobre o Neogénio, portanto, entre os 24 e os 2 milhões de anos. Philip Gingrich é de Chicago e, no entanto, trabalha com os arqueocetos, os tais cetáceos arcaicos, a outra subordem que nós não temos representada em Portugal e, portanto, da qual eu não estudei. Ao trabalhar com isso, ele tem que remeter para sedimentos bastante mais antigos, principalmente eocénios. E ele trabalha essencialmente na região do Paquistão, norte da Índia, etc., porque isso, no fundo, é considerado quase como o berço dos cetáceos. É lá que se encontram as formas mais antigas e que, ao longo dos anos, têm vindo a encontrar formas cada vez mais antigas. Portanto, cada vez que se encontra o primeiro cetáceo, quase sempre provém dessa região do Paquistão, norte da Índia. E ele trabalha em colaboração com colegas do Paquistão e tem trabalhos publicados ao longo de 20 ou 30 anos, quase todos dessa região. É por essa razão que ele trabalha lá, embora exista também muito material para trabalhar nos próprios Estados Unidos, inclusive também de arqueocénticos. Mas ele está focado naquela área do berço da origem dos cetáceos.
Acho que ele também fez qualquer coisa em Egito, mas... O Egito também, sempre o Vale do... Ajuda-me, Carlos. O Vale das Baleias, no Wadi Rum. No deserto, no deserto líbio, ao ocidente do Cairo. Deserto líbio ao ocidente do Cairo, faz sentido. Ao deserto. Desculpa, não te volto a acordar. Pronto, e peço desculpa, só mais uma pergunta. Isto é só de curiosidade, por exemplo. Quando se pega em manuais escolares e fala-se de evolução, fala-se muito das transgressões e regressões, ou seja, no nível do mar. Aqui falou, o seu estudo referiu-se mais às floras, às diferenças de climas e floras. Também há uma relação direta entre a subida e a descida do mar com os desaparecimentos serenídeos ou não é bem essa relação? Sim, está mais relacionado. Eu não cheguei a falar propriamente de floras, falei de climas, mas essencialmente a influência que o clima tem também nos golfos marinhos que foram ocupando e desocupando esta região com sucessivas transgressões e regressões. Portanto, obviamente que a existência ou a ausência de sirenes, e a maior abundância ou a menor abundância, está relacionada com estas subidas e descidas do mar, com o facto de existirem ambientes propícios ou não à sua ocorrência. Não é? Portanto, e com o clima que se faz sentir, com a profundidade do mar, que por vezes também tem influência na temperatura do mesmo, e com o clima, se não global, pelo menos aquilo que mais faz sentir na região. Não tanto com as floras, embora eles dependam da vegetação aquática para se alimentarem também. Mas, obviamente, tudo está relacionado ao longo deste tempo. Sim? Mário? Se quisesse escolher atualmente o ambiente mais semelhante na aula àquela fase Miocénico Médio, qual é que tu escolherias? Depois foi brasileiro, a Flórida, o Golfo da Guiné ou o Asiático, ou a Índia? Em relação aos serenídeos? Sim, no período, o segundo período, Aquele período do pico dos sirenes, em que eles eram muito abundantes na região de Lisboa, penso que essencialmente eles teriam grandes estuários, eventualmente rios com vários braços, etc. Teriam umas zonas mais estuarinas, baías, lagoas, etc. Com a tal água pouco profunda, zona fótica bem desenvolvida, muita vegetação e etc. Portanto, não seria um ambiente estritamente fluvial também, mas seria uma zona de transição. Comparando com ambientes atuais, portanto, não seria o peixe-boi da Amazónia, é um ambiente completamente fluvial, embora esses manatins também tenham uma distribuição existente pela costa vizinha, e isso acontece com outros que eu falava de eles serem apenas fluviais, mas não são. O do Congo é marinho, vive junto às costas, não é águas muito profundas, mas é marinho, e mesmo outros manatins das costas da África também são essencialmente marinhos. Embora vivam sempre muito junto à costa, em zonas abrigadas de preferência e pouco profundas. Mas, para escolher um ambiente qualquer à escolha, de estuário, lagoas costeiras, etc., e pouco profundas. Tanto faz, onde for, tanto faz. Clima tropical, portanto, poderia eventualmente ser da Guiné, qualquer baía da Guiné, etc. Costas da América do Sul. Mangás, penso que não temos evidências de existência de mangás, mas aqui, no continente, depois me dizes. Mais alguma? Em termos de províncias biogeográficas atuais, há alguma coisa em termos de sirénios ou de... Bom, os sirénios também é uma distribuição mais localizada, mas em termos de cetáceos, há algumas províncias, unidades biogeográficas definidas? Há algumas tentativas, mas não há nada muito bem definido. São animais com uma grande mobilidade. Os sirénios estão limitados à zona intertropical. Têm distribuições mais ou menos localizadas, ao do Gongo, do Indo-Pacífico. Depois há 3 espécies de manatins, uma na região Flórida, Caraíbas, outra na bacia amazónica, costa do norte da África do Sul, e outra na costa da Africana. Mas tudo intertropical, é esse o ambiente que eles conseguem sobreviver. Em relação aos cetáceos, temos formas cosmopolitas que ocorrem no mundo inteiro, no caso do cachalote, no caso da orca, portanto não contribuem. E depois, porventura, há algumas regiões, alguns conjuntos de espécies, normalmente os odontocetes, os golfinhos mais pequenos, que têm às vezes distribuições mais restritas.
E se nós nos agarrarmos unicamente a esses conjuntos de 3, 4 espécies, se calhar conseguimos definicar aqui uma província do Atlântico Norte e se calhar há uma no Atlântico Sul, porque há algumas espécies que não cruzam a zona intertropical. Preferem águas temperadas, eventualmente mais frias, e portanto acabou por haver uma diferenciação ao longo do tempo e existem umas quantas espécies que têm equivalentes no hemisfério sul. Mas as diferenças que notam essencialmente são estas, separadas pela zona intertropical ou então pelas grandes massas terrestres. Temos algumas coisas do Pacífico e algumas coisas só do Atlântico, por exemplo. Essencialmente é isso. Portanto, não foi feita nenhuma tentativa, por não existirem, enfim, dados para extrapolar, por exemplo, essas mesmas províncias geográficas mais abaixo e tentar ver como. Eu estou a perguntar isto, porque, claro, eu vejo sempre estas coisas pelos meus olhos de musgo. E hoje em dia, sim. Dá-me um minuto de ficar com uma imagem horrível. Pronto, tá. Podes sair da costa. Não devia ter dito isso. Porque hoje em dia, por exemplo, a nível da distribuição da geografia dos musgos atuais, ainda tem-se, por exemplo, aqui assim na nossa costa portuguesa, uma fronteira importante que separa o Algarve da costa norte ocidental portuguesa, com uma faixa de transição que basicamente ganha toda a costa vicentina, até aqui assim mais ou menos ao latitude de Lisboa. E portanto, quando eu pego e faço comparações entre os meus músculos pliocénicos, ou tento, enfim, chegar ao pliocénico, conheço menos bem, tenho sempre que separar essas duas áreas, o que ocorre no Algarve e o que ocorre na costa ocidental, porque se misturo as duas coisas, fico cego na medida em que passa a ser uma comparação sem grande sentido. E a ideia é saber se nos cetáceos isso também acontece. Mesmo nas formas atuais, podemos considerar o Atlântico Norte como uma província, embora não esteja definida formalmente, mas como uma província. Portanto, as formas que ocorrem em todo o Atlântico Norte são comuns. Portanto, quando comparas as associações nacionais do Neogénico Nacional, basicamente miocénicas, estás a compará-las globalmente, não estás a separar, aqui a zona de Lisboa, ou o Algarve, ou seja, assim, não há resolução sequer. Tal como há também nas outras falas. Ali considerei um conjunto de Chesapeake Group que se estende ao longo da Atlantic Coastal Plain ainda durante bons quilómetros e, portanto, podíamos andar a individualizar vários pontos, etc. Tal como a Flórida foi considerada por toda a península e as falas foram todas agrupadas, ou a Bacia do Lago, ou a Coberta, que é mais restrito, muito mais localizado. Mas isto também tem a ver com a disponibilidade de informação. São as faunas que existem, são aquelas com as quais podem ensaiar comparações. Obviamente, não são tão comuns os meios marinhos como são os musgos, portanto, há menos contato. Portanto, a falar de quantas espécies? Geralmente o pessoal fala em taxa, mas taxa pode ser uma espécie. Sim, daqui incluir espécies, géneros, estamos a falar, neste caso, a tua associação corresponde, vou tentar aqui assim, navegar, enfim, safar aqui esta ronda. Corresponde a quantas espécies? Espécies, por exemplo, sim. Espécies mesmo, não são as tantas quanto isso. Os taxos eram 28, as espécies excluímos tudo que são família. Eu estava a falar a nível global ou nacional? Estou a falar nacional. Dentro do teu universo de estudo, quantas espécies? Espécies mesmo, 6, 7 ou 8. Géneros? E que género? Não, quantos géneros? Quantos géneros não são muitos mais. 12. Por aí. Não, eu estou a tentar. A comparação são bastante. O terreno também é familiar. E mesmo muitas destas classificações ao nível de género são classificações tentativas. São CRs. Comparação comparável é, porque lá está. Às vezes estamos a comparar o fragmento do rosto daqui com o fragmento do rosto da costa dos Estados Unidos. É o que existe, é o mais semelhante. E o que acontece também é que autores do passado tinham mais facilidade, digamos, em atribuir aos restos. Eram mais facilidades, sim. Eram bastante mais. Estou a tentar estabelecer um paralelo, mais uma vez, com aquilo que me é familiar, por exemplo, não sendo as associações de musgos vegetais miocénicos ali da zona de Pombal, nada por aí além em termos de diversidade, mas de qualquer maneira estávamos a lidar com 120 espécies e 80 e tal, 90 géneros. Portanto, também para vocês verem a discrepância em termos de material disponível e de informação a nível da biodiversidade. Isto também temos que ter em atenção que em qualquer sítio há de haver sempre muito mais, uma diversidade muito mais elevada de musgos do que de cetáceos. Portanto, não é um defeito dos cetáceos, as coisas não se mesmo. Muita questão. Claro que não é um defeito dos cetáceos. Escusavas dizer.
Se estás fazendo ao bentónicos, tens ter se calhar mais diversidade. Precisavas ter ouvido esta. Olha-me sempre com essa doença ao bentónico. Diz uma coisa, ali a meados da tua segunda fatia, por volta de meados finais do ano de ano, tu vês ali o desaparecimento dos sirénios como uma questão térmica ou uma questão mais concretamente ecológica, por exemplo, sei lá, o desaparecimento das pradarias de faneira orgânicas? Esta minha pergunta tem uma razão de ser subjacente, tem sempre. Também relacionada com os moluscos. É que nós, por exemplo, a nível das associações de moluscos, encontramos estrombos, vestígios de estrombos, por exemplo, aqui na região de Lisboa, mais ou menos até, eu digo mais ou menos porque não tenho visto publicar, mais ou menos até essa fatia. E depois, por exemplo, ali na Foz do Rego ou em Cacela, em que apesar de termos condições minerais, esses estrombos já lá não estão. Os estrombos também eram ativos e também se alimentavam dessas mesmas pradarias que eram orgânicas. Portanto, a minha questão é, será uma coisa térmica, o teu feeling, ou poderá estar relacionado com o desaparecimento das feneiras orgânicas localmente? Em princípio, relaciona-se bastante bem com a tal descida térmica. Houve realmente uma subida do nível do mar, aumentou a profundidade e também houve uma descida da temperatura naquela altura. Isto é documentado não só com os mamíferos marinhos, com o desaparecimento de sirenes e a grande expansão de cetáceos, mas com muitos outros grupos de fósseis aqui da região do Baixo Tejo. Se tem a ver especificamente com o desaparecimento das faneiras orgânicas marinhas, na verdade, o que eu saiba, não há sequer evidências dessas faneiras orgânicas no registro fóssil. Indiretamente através dos sirenes, através dos trombos, etc. Portanto, poderá estar relacionado também com a descida térmica. Tudo leva a crer que sim, dá uma ideia, porque aquilo está realmente muito bem marcado. Principalmente aqui na região de Lisboa, como se nota-se muito bem. Ainda por mais que os sirenes estão em crescendo, tornam-se muito abundantes, e quando terminam lá em Viana, aproximadamente entre o século XX, praticamente desaparecem. É demasiado evidente. Os pólenes de esporos não estão em nada. As faneiras orgânicas marinhas. Não, em nível florestal, assim, Não, penso que não. De facto, a partir do ótimo climático do ano, supostamente as temperaturas começam a declinar um pouco, mas não deixam de se multiplicar. A questão é essa, desde aí até aos cerca de 3 milhões, pelo menos no Mediterrâneo, as condições não deixam de se multiplicar, ou seja, a temperatura pode ser um bocadinho, mas continuamos a ter uma situação tropical. Eu acho que aqui no caso dos sirenes, no caso dos sirenes em particular, poderá não ter a ver só com a descida térmica, mas com o facto da profundidade também ter aumentado bastante. Temos uns golfos mais restritos, o tal menor profundidade contribuía também para temperaturas mais agradáveis para sirenes. No entanto, quando o golfo se expande e entra mais pela terra adentro e aumenta a profundidade, a água também se torna mais fria e a profundidade é demasiada já para as próprias sirenes e provavelmente para as faneiras orgânicas. Nisso de Setúbal, que deve ter lá no interior. Ninguém vai ao interior à procura deles. Eu já pensei nisso. O Miocénio. Não há condições. Está tudo centralizado. Não, mas o Miocénio de Santiria da Azóia, dessas regiões, foi verdadeiramente explorado. Existem referências do Chofá, do final do século XIX, não há trabalho de poder. Dentro do Sirene do Algarve, portanto, o Plio. Dizes que sim, que é por isso. O Miocénio superior era a criação inferior, sim, essa foi. Não dá a brincar isso. Eu sei que estás a brincar. É isso, é daquele conjunto de material, também há uns restos de cetáceos e tal. E do material que foi disponibilizado é o único resto muito interessante. O resto são fragmentos volados de olhos. Não se consegue fazer nada. Mas há alguma questão que podem ver no caso? Eu tenho uma questão também muito académica. É mais relacionada. Eu também não sou. Que é relacionada com as. Disseste que agora já tens muito tempo para fazer investigação, mas vês num futuro próximo retomar ou de facto está longe? E os cetáceos têm que esperar? Está longe dos cetáceos têm que esperar. Não tens mesmo nenhuma perspectiva de retomar, porque parece que ainda há muito trabalho para fazer. Há muito trabalho para fazer. Vai para quem quiser agarrar. É isso. Estarias disponível.
Estamos a falar de Estácio. Penso que sim, não sei. Não é. Dependendo do momento de crise que estamos a atravessar, quando dizem uma dessas, a pessoa tem que ter sempre cuidado. Não sei, eu sei. E tens tido contato com alguém que gostaria de seguir o teu trabalho? Não sei. Não sei dos que são aquelas. Tenho tido alguns contactos recentes. Pessoas que vocês conhecem, colegas vossos. Pedro Mocho, só conseguiu fazer um trabalho, falei com ele. Agora, o Gonçalo também. Eventualmente vamos falar a seguir sobre o assunto e ver o que é que poderá surgir a partir daí. Dentro do possível, daquilo que não é possível mudar pelo apoio. Se alguém quiser. Se alguém quiser.